Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tô falando assim meio grosso, é porque eu tô rouco mesmo, viu? O irmão Luquinho engrossou a voz, é porque eu tô rouco. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho Caleb, que veio comigo, fruto do meu primeiro amor como pai. Deus abençoe, minha bênção. Minha esposa não pôde vir porque estava com uma tosse alérgica, tossindo muito, não pôde estar aqui comigo. E Ezequiel também está no mesmo caminho, eu estou com uma tossezinha leve, mas estamos aqui para a glória de Deus. Hoje se celebra uma data especial, Dia dos Pais, né? É uma data que para muitos é alegria, para outros é tristeza. É a lembrança, é a saudade, o peito aperta, as lágrimas descem no rosto. Para você que já perdeu seu pai, meus sentimentos. E para você que tem seu pai em vida, parabéns para ele. E honre mais seu pai. Digo isso porque tem muita gente que tem os seus pais em vida e não faz nenhum caso. E quando morre vai chorar 1 milhão de lágrimas. Não adianta. Hoje eu tive um dia especial com meu pai, me emocionei. A gente sentou na mesa, colocamos os papos em dia. E foi uma bênção para a glória de Deus. Isso é proveitoso, igreja. Minha esposa foi para a casa do pai dela, eu disse, eu vou ficar com meu pai, e a gente tivemos um dia especial, né? Ele ficou muito alegre, ficou muito feliz, os filhos se reuniram, né? E a gente ali colocou o papo em dia e o nome do Senhor foi glorificado, eu tenho certeza disso. Amém? Sem mais delongas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Também quero agradecer ao jovem Guguinha, né? Roniero, eu não sabia nem que o nome dele era esse, é um nome lindo, Jesus. Deus abençoe, viu, Guga? Me fez o convite, né, para a gente estar aqui juntamente com a igreja, o corpo de obreiro, dirigente da congregação. Deus abençoe a todos de uma forma especial. O professor Diego também está ali, né? Deus abençoe em nome de Jesus. É meu professor, para quem não sabe, viu, igreja? Aleluias! Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. A epígrafe do texto vai falar: o jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse o jovem: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Repita comigo essas palavras. Ainda te falta uma coisa. Amém. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Curva tua cabeça. Deus amado, Pai querido, Deus fiel, quero render gratidão ao teu nome, Jesus, pela porção da tua palavra. Aqui jaz a tua igreja, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, Senhor. Senhor, visita cada coração que adentrou por estas portas, muitas das vezes com um sorriso no rosto, mas a alma deslacerada, Pai. Mas o Teu Espírito Santo que testifica e conhece cada um que aqui está. Visita nesta noite e transforma, que ela não saia da mesma forma que chegou, Senhor, mas saia com a porção da Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, a igreja diz. Podeis sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer essa pregação, falar aquilo que Deus colocou no meu coração, de uma forma calma, tranquila, para que a gente entenda e possa absorver aquilo que Deus queira falar ao nosso coração. Então eu peço a atenção da igreja, para que a gente possa absorver de uma forma especial. Amém? Glória a Deus.
A igreja já me conhece, todavia, quando eu sou convidado, sou chamado a pregar, eu estudo primeiro o tema, para depois eu começar a mensagem. E o tema para essa mensagem desta noite é justamente a pergunta que o jovem rico faz a Jesus. O tema da mensagem desta noite é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que o jovem rico, ele direciona a Jesus e depois ele espera a resposta. Então o tema da mensagem desta noite é essa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Pois bem, o que é vida eterna? O que é vida eterna? Vida eterna é uma vida sem fim, não mais limitada pelo tempo, infinita, eternidade. Eu não sei se você já teve a experiência de adentrar o mar e com as suas mãos fazer uma concha de água em meio àquele turbilhão de água e você se deparar com aquele pouco de água que está em suas mãos e de repente aquela água ela começar a se esvair pelos seus dedos. Eu comparo isso à nossa vida humana aqui na Terra. O quanto ela é frágil, o quanto ela é passageira e o quanto a gente não percebe o quanto o tempo é acelerado. Porque vivemos uma rotina tão corrida que quando vamos ver, já estamos com os cabelos brancos. Já estamos com a vista embaçada. Já estamos cansados. E quando percebemos, muitas das vezes já é tarde demais. Muitas das vezes é uma visita a um pai que você não fez, como eu falei aqui. Você teve uma vida todinha para poder visitar seu pai. Seu pai morreu, você vai passar uma vida se lastimando, reclamando, murmurando. Por que eu não fui lá? Por que eu não visitei ele? Agora é tarde. O que a gente pode fazer hoje, temos que fazer agora. Porque a vida e o tempo não perdoa. Uma vez que passou, já era. E a gente não pode mais voltar atrás. Então a gente temos que aproveitar o tempo e usar ele ao nosso favor. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 90:10. Só vivemos uns 70 anos. E os mais fortes que chegam são aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflição. A vida passa logo e nós desaparecemos. Esse é o texto de Salmos 90:10. O quanto a nossa vida aqui é frágil, rápida e passageira. Eu me lembro como hoje, quando eu era criança, apenas querendo jogar bola lá no campo do meu avô Luiz do Vale, como todos bem conhecem. Apenas querendo ir para a escola, comer a merenda. Chegava na cantina, já perguntava, eu me lembro como hoje. Qual a merenda hoje? Perguntava logo a merendeira, já fazia logo amizade com ela. Eu me lembro como hoje, brincando de esconde-esconde com os meus primos, na casa de vô. Hoje vô e vó só lembranças. Tudo isso é a perspectiva do tempo para que você entenda como ele passa rápido. Eu me lembro saindo do colégio na carreira para assistir meu desenho favorito, Dragon Ball Z. Marcou gerações. E hoje, Lucas, estou com 32 anos. Pai de 2 filhos. Caleb, 10 anos. Ezequiel, 9 anos. E os cabelos brancos começando a aparecer. E hoje, na responsabilidade daquilo que o meu pai fazia por mim, cuidava de mim, entendeu? Me educava, me ensinava do jeito e da maneira dele, aquele tempo mais antigo, aquele tempo sofrido. Dera eu ter o privilégio que os nossos filhos hoje têm. Uma melhor roupa, um melhor calçado. A gente não hesita como pai em comprar um melhor para eles. No meu tempo de escola, eu esperava meu irmão chegar do colégio com um sapato, para botar o mesmo sapato que ele chegou quente, pegando fogo, para poder voltar para o colégio à tarde. E quando ele atrasava, o cacete comia. Eu dizia, meu amigo, você não sabe que eu tenho aula hoje? Eu preciso estudar. E ele ficava lá jogando bola com os meninos, quando chegava já era atrasado, e eu precisando do sapato. E o meu sonho como criança era ter um sapato para o uso pessoal e único. Era o meu sonho de criança. Porque o meu sapato eu dividia com o meu irmão. E aquilo me deixava muito triste. E eu chorava.
E eu dizia, Deus, eu queria ter o privilégio de ter um par de sapatos para eu usar no meu formato. O pé dele era 42, o meu era 40, sempre um número a mais. Quando eu ia botar, o sapato ficava afogado no meu pé. Isso eu estou contando aqui para provar a você como o tempo, ele não perdoa, né? Como o tempo, ele passa rápido e passa voando. E quando percebemos, já estamos fazendo a responsabilidade dos nossos pais. Hoje eu faço tudo aquilo que o meu pai me ensinou. Tomo conta de uma casa, pago as contas, as dívidas, sou responsável pela minha família. E ontem eu era apenas uma criança. Essa vida ela é limitada a 70 e 80 anos, por quê? Porque somos humanos e frágeis. E isso aqui é passageiro. E eu lhe provo. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você tem tempo para trabalhar, se você tem tempo para a sua família, se você tem tempo para tudo nesta vida, e você não tem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Você está na direção errada. Entendeu? Porque o que adianta o homem granjear o mundo inteiro e no final perder a sua alma? O que adianta a boa fama? O que adianta a repercussão, os status? Quando na verdade, quando chegar naquele tão grande dia, Jesus vai olhar para cada um de nós e dizer: eu não vos conheço. Passemos uma vida na igreja. O tempo passou e nós não percebemos. Não sabemos aproveitar o tempo da forma que Cristo estabeleceu para a igreja. Porque aqui, nesta terra, nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Aqui nós estamos de passagem. Não somos daqui, nem aqui viemos para ficar. A eternidade que Jesus preparou para a igreja nos espera guardada em Cristo Jesus para todos sempre. Amém. Então, vida eterna é uma das maiores promessas, aleluia, que Jesus ele fez para cada um de nós. João 14, o versículo de número 3. E depois eu vou preparar o lugar, aleluia, para levar vocês e voltarei e os levarei comigo para onde vocês estiverem, para onde eu estiver, vocês estejam também. Por qual motivo a igreja está aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Pela promessa estabelecida de Cristo, a eternidade. Não viemos aqui para ficar elegantes, bonitos. Não, isso é bom, mas viemos aqui com um objetivo único: glorificar aquilo que é digno de toda honra e toda glória. Porque muitas das vezes a gente vive uma rotina tão grande na igreja que a gente não para refletir qual é o nosso objetivo maior em vir à igreja. Será que é para ver uns irmãos que nunca mais a gente viu? Será que é para atualizar as conversas? Não. Nós viemos aqui para adorar aquilo a Jesus, que é digno de honra e de glória, e a eternidade que Ele preparou para cada um de nós. Viemos à igreja oferecer o nosso culto racional diante de Deus. Quantos estão compreendendo a mensagem? Glória a Deus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu falei de vida eterna. E agora o que eu devo fazer para herdar essa vida eterna? Observe. Ao responder esta pergunta de forma imediata, baseada em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim o texto: pois pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação que eu e você tem, nós não podemos se orgulhar dela, porque é Cristo que nos deu ela de graça, sem nós termos nenhum merecimento. O merecimento que nós tínhamos, inferno. Deus olhou para a terra e enviou Jesus para morrer por mim e por você. Glorificado e exaltado
seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, respondendo esta pergunta de forma imediata, a resposta seria: nenhum ser humano por si só poderá herdar a vida eterna. Pelos meus esforços, por aquilo que eu faço, de forma alguma. Eu posso ter esta garantia por mim mesmo, porque somos carnes, somos humanos e somos falhos. Então eu repito a pergunta que eu fiz da última vez que eu estive aqui, eu repito novamente. Aleluia! Se somos salvos pela graça, então para que servem as obras? A resposta que eu dei, eu repito. As obras elas servem para mostrar o resultado de quem verdadeiramente é salvo em Cristo Jesus. Porque tem muitos crentes, igreja, aleluia, que entende que a salvação em Cristo está baseada naquilo que ele faz. A exemplo disso, pelos seus esforços, por vir à igreja todos os dias, em fazer o bem, em dar esmola. Ele acha que isso que ele faz é a garantia da salvação dele. A garantia da salvação é uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então entenda: é errado eu vir para a igreja todos os dias? Não. É errado eu dar esmola? Não. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. É errado eu me esforçar na obra de Deus? De forma alguma. Portanto, isso não pode ser o meio pelo que você é salvo. A resposta seria: eu não faço para ser salvo, porque senão as obras se encaixaria. Eu faço isso porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque quando eu atribuo que eu faço para ser, está dando a entender que é pelo meu mérito, é pelo meu esforço e é pelo meu braço de carne. E Jesus anula isso. Por isso que ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Já pensou? Se fosse pelas obras, a briga que ia ser, um querendo fazer mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, porque é pelas obras, eu tenho que fazer. Aí Jesus diz: não, é pela graça, o preço eu já paguei, aleluia, o preço eu já paguei na cruz do Calvário. Então você não faz para ser, você faz porque você é salvo em Cristo Jesus. E isso é a resposta de forma imediata. E respondendo agora dentro de uma construção teológica, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, tem 2 pontos. O primeiro é a confissão dos nossos pecados. É o primeiro passo. Porque entendemos que por conta do pecado de Adão e Eva, se tornou a terra todinha maldita. Por conta da herança do pecado de Adão e Eva. E todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então todo ser humano que habita na face da terra, ele herda em sua genética a herança pecaminosa adâmica. E como isso é quebrado, irmão Lucas? Quando eu confesso os meus pecados em Cristo Jesus. Aí ele já pagou o preço e você é perdoado dessa dívida. Eu provo isso. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10, o versículo 9 e 10 eu vou ler. Se confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É Bíblia, igreja, é Bíblia. Aleluia, o versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É culto de missão. Eu não vou fazer a pergunta para alguém levantar a mão, porque talvez poderia constranger a igreja. Mas eu vou fazer a pergunta e você responde dentro de você mesmo. Será se você convidou para um culto de missão
alguém para ouvir a palavra de Deus? Não levanta a mão, não se manifesta. Responda para você mesmo. Será se você hoje viu alguém na rua, um familiar, um parente, alguém do seu conhecimento que você chamou para ouvir a palavra de Deus esta noite? Culto de missão. É culto de quê? De ganhar almas. É culto de quê? De confissão de pecados. Para quê? Para a salvação. E muitas das vezes a gente leva uma rotina, mais tarde tem culto. Se programa para a hora do culto, mas não se programa e nem pensa em evangelizar. Muitas das vezes você não pode não ter o tempo de ir com a equipe missionária que vão fazer na obra, mas você tem um celular, você tem uma internet, você tem sua rede social e você pode fazer o evangelismo também de forma singular. Deixar um versículo bíblico, mandar uma mensagem para um amigo: meu irmão, hoje à noite vai ter um culto de missões, você é meu convidado especial, vamos estar conosco ali esta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. E muitas das vezes a gente na rotina, eu tenho um culto e se preocupa somente com você. Isso é egoísmo, igreja. Nós somos egoístas. Muitas das vezes, devido à rotina, à correria, pensamos somente em nós mesmos. E o nosso próximo, precisando de ajuda. Entendeu? E nós, com o mapa do tesouro na mão, com a bússola que guia o pecador, deixamos fechada, não anunciamos o evangelho, entendeu? Enquanto isso, vidas perecem. E a culpa é de quem? Nossa, da igreja do Senhor. É uma mensagem para você refletir, para mim refletir, para a gente poder melhorar. Ah, Lucas, você é perfeito? Está longe. Não existe perfeição na terra. Preciso melhorar dia após dia. Nós precisamos melhorar dia após dia. Porque o pecador que está na rua é dever da igreja anunciar o evangelho a quem necessita e a quem precisa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este é o primeiro ponto. É a confissão dos nossos pecados. Segundo ponto, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Primeiro, confissão de pecados. Segundo, vivendo e praticando a palavra de Deus. Tiago 1:22 diz o seguinte: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que é cumpridores da palavra? É você colocar em prática aquilo que você está escutando aqui. É você sair destas portas com a mente transformada, entendendo que a salvação, ela não se resume a você, mas é a todos, e todos precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho, e nós temos essa responsabilidade, nós temos esse dever, nós temos essa missão de anunciar a salvação àqueles que perecem. As horas se avançaram, eu vou adentrar no texto e vou ser o mais resumido possível, para ver se a gente consegue entender. Aqui foi a parte introdutória da pergunta que o jovem rico ele faz a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Expliquei o que é vida eterna, aleluia, expliquei como se deve herdar esta salvação. E agora, a gente já entendendo esse contexto, vamos adentrar dentro do texto afiado. Veja bem, a mensagem do jovem rico, né? Podemos encontrar a passagem do jovem rico nos 3 evangelhos sinóticos. E quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é o que nós fizemos a leitura, aleluia, inicial. Veja bem, quem era o jovem rico? A Bíblia não dá,
Aleluia, louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Identificação a respeito do seu nome. Apenas o chama de jovem rico, né? Bem conhecemos que ele era um judeu de classe alta, pois ele era rico. Ele tinha muita condição financeira. No texto que nós acabamos de ler, em Lucas 18, o versículo de número 18, chama ele de príncipe. E perguntou-lhe um certo príncipe, olha a sua Bíblia, e perguntou-se um certo príncipe. Veja bem, o significado desta palavra príncipe no grego significa governador, comandante, chefe, líder. Isso revela que ele não era um homem simples, mas alguém que tinha certa importância dentro da sociedade judaica. Observe isso aqui. Por mais que ele fosse rico e tivesse muito dinheiro, uma posição acadêmica, ele sabia que no seu interior, aleluia, tinha alguma coisa errada. Porque o ser humano, ele sabe quando ele está errado diante de Jesus. Eu sei quando eu erro. O Espírito Santo testifica. A igreja sabe quando erra. O Espírito Santo testifica. Ele nos avisa. Então ele não foi conversar com Jesus e nos sentado. Ele sabia que dentro da sua perspectiva tinha algo que precisava ser melhorado. Porque o jovem rico, ele se achava autossuficiente. Ele achava que tudo se resolvia na base do dinheiro. E o dinheiro, para esse tempo que nós estamos vivendo, é um Deus, Mamon. E é um perigo a gente se infiltrar por estes caminhos. Você pode me perguntar, Lucas, é pecado ser rico? Eu respondo, de forma alguma. O pecado é o amor ao dinheiro, a ganância tomando conta dele, sendo Deus dele para resolver os problemas que ele precisava. Então o dinheiro tomou conta do coração dele, mas ele se achou na responsabilidade de ir até Jesus e perguntar, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Versículo de número 19, acompanhe comigo, preste atenção, acompanhe comigo, versículo de número 19, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui cabe uma pergunta interessante. Eu gosto de fazer pergunta ao próprio texto quando eu estou estudando. Porque Jesus, ele não deixou-se ser chamado de bom. A pergunta é, Jesus é bom, sim ou não? Sim. E por que Jesus, ele repreende, ou ele questiona o jovem, dizendo, só há um bom que é Deus. Ele não aceita aquela linguagem do jovem. Bom mestre. Aí eu vou responder esta pergunta dentro da cultura atual daquele tempo, para que vocês entendam porque Jesus não deixou ser levado pelo bom mestre que ele chegou para conversar com Jesus. Veja bem a resposta. Na cultura judaica do primeiro século, líderes religiosos e rabinos e mestres da lei adoravam receber títulos pomposos e elogios bajuladores por vaidades ou status. Os líderes da época recebiam esses títulos, bom mestre, e eles ficavam o quê? Com seu ego inflado. Eles gostavam de ser chamado bom mestre, entendeu? E isso inflava e enchia o ego deles. E Jesus sabia do contexto da cultura da época. Chamar alguém de bom de forma casual era comum na bajulação social da época. Jesus quebra esse hábito cultural imediato para direcionar o foco do homem para Deus. Veja bem, entende isso aqui. Jesus falou isso porque você me chama de bom, só há um bom que é Deus.
Não para negar a sua própria divindade, porque Jesus ele era Deus, mas para tratar e corrigir o modo como o rapaz estava usando aquela palavra. O jovem ele via Jesus apenas como homem humano e talentoso, e como um sábio. Ele não via Jesus como Deus. Por isso que quando ele veio com aquela bajulação, com aquele alisado, com aquele ajeitado, Jesus o repreende, Jesus o questiona, porque Jesus sabia da cultura da época, que isso era título para bajuladores, e ele veio com aquele jeitinho, querendo ganhar Jesus na conversa, bajulando. Não, ouvido, no caô. Eita Jesus Cristo! Jesus, igreja, nos conhece por dentro e por fora. Jesus conhece as nossas necessidades. Aqui dentro desse templo, Jesus sabe quem são os de verdade e também quem são os de mentira. Jesus sabe quem serve a Ele com fidelidade e também sabe quem serve a Ele com engano. Não adianta a gente negar. É trigo e é joio, vão crescer junto e ninguém pode separar, só no dia da colheita. Por isso que existe a palavra para corrigir, para instruir, para ensinar a maneira certa de viver. Cabe a cada um querer ou não. Quantos estão entendendo a mensagem? Uma observação, e eu vou ter que encerrar, eu não costumo passar do horário. Cuidado com os bajuladores. O que é bajuladores? O que é bajulação? Bajulação é o ato de dar elogios exagerados e falsos para alguém, com o objetivo de agradar a outra pessoa para conseguir uma vantagem, um favor, um ganho pessoal. Essa era a intenção do jovem em se relacionar com Jesus e dizendo: bom mestre. Essa era a intenção. Ele queria comprar Jesus na conversa. Com a permissão do dirigente, eu peço à igreja que fique de pé. Eu já quero terminar com uma oração, para que Deus ele possa nos acordar espiritualmente, para que Deus possa nos dar ânimo diante da sua obra, diante do seu altar, diante deste mundo mal, porque não tem sido fácil o evangelho. Por onde a gente passa e onde a gente vê, cada dia que se passa é menos pessoas. São poucos jovens, poucas crianças, tem se diminuído. Isso foi um assunto até comentado na escola bíblica lá, sábado, a gente tocou nesse assunto, entendeu? E a igreja precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que estiver em pé, cuide para que não caia, entendeu? Então a gente precisa olhar para o alvo, olhar para Jesus. Então curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Deus maravilhoso, Pai querido e amado, tua palavra foi pregada, Senhor. E eu acredito piamente no poder da tua palavra. Uma vez ela lançada, Senhor, ela não volta vazia, antes fará efeito naquilo para qual foi enviada. Corações aqui, ó Deus, foram enxetados pelo poder da tua palavra. Vidas que chegaram aqui, ó Pai, fraquejadas, pensando até mesmo em desistir, Senhor. Com a tua palavra, traz uma injeção de ânimo para esta vida, Pai. Traz injeção de ânimo, Senhor, para que não desista da caminhada, porque a eternidade nos espera, Jesus. Guardada para os santos, é a maior promessa da igreja, e nós aguardamos ardentemente por este dia, Pai. Esse céu se rasgar e a igreja ser guardada para todo sempre, e não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá fadiga, não haverá mais dor. Estaremos para sempre contigo, para todos sempre. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus Cristo. A igreja pode sentar, eu agradeço por esta palavra, por esta oportunidade, em nome de Jesus.